Eu não consigo entender as pessoas que falam que a história do Brasil é chata. Como estudante de história, eu vejo que a história do Brasil é uma das histórias mais incríveis e complexas de qualquer país do mundo. E eu entendo por que as pessoas veem assim, porque a gente tem uma visão passada muito simples do que é a nossa história, muito caricata. Então, muitas pessoas nem sequer conhecem a história do país que vivem. E isso acaba resultando com certeza você já ouviu essa frase, que nós seríamos um país de primeiro mundo se a Inglaterra tivesse nos colonizado. Eu posso te garantir que essa é a maior mentira que você vai escutar sobre a colonização do Brasil. As pessoas acham que os Estados Unidos é os Estados Unidos por culpa da Inglaterra. Isso é mentira. A Inglaterra colonizou diversos países ao redor do mundo e se tivesse colonizado o Brasil, seríamos um país muito pior do que somos hoje. Eu vou explicar isso utilizando este quadrinho que eu vim falar hoje. Fato é que Portugal teve uma importância gigantesca para a formação do nosso Estado-nação e da nossa identidade nacional. A nossa história começa com os primeiros europeus chegando na América em 1492, mas só aqui onde hoje chamamos de Brasil, em 1500. E é uma mentira também essa história de que estávamos indo às Índias e batemos nesse pedaço enorme de terra. Isso aí é uma balela. Já se sabia assim da existência de terras ao oeste da Europa e acabou mesmo que foi sim mandada uma excursão para averiguar o que podia ser encontrado aqui. E durante muito tempo esse território foi colonizado por Portugal, foi primeiro produção de cana-de-açúcar, depois exploração de minérios, mas agora a gente vai pular um pouquinho para 1800, que é onde a gente quer chegar. A Europa estava passando por um caos gigantesco, Napoleão estava criando um império gigantesco e com a tentativa de enfraquecer a maior potência da época, a Inglaterra, ele cria o bloqueio continental. Qualquer país que fizesse comércio com a Inglaterra estaria sendo inimigo da França. A França ia invadir esse país. Muitos países respeitaram, mas Portugal não, porque Portugal também foi muito pressionado pela Inglaterra, porque eles eram muito aliados, né? Desde a época do Tratado dos Panos e Vinhos, Portugal e Inglaterra tinham uma relação de amizade muito grande, de comércio, e praticamente a Inglaterra mandava até em Portugal, de tão influência que era. Então, Dom João ele não obedece o bloqueio napoleônico e Portugal é invadido pela França. E é aí que chegamos no quadrinho que eu vim falar hoje. Dom João Carioca, esse quadrinho escrito pela historiadora Lydia Schwartz e com os desenhos do Spaca. Eu gosto muito desse quadrinho. Essa dupla aqui também já fez um outro falando sobre o Segundo Reinado, que é As Barbas do Imperador, e recentemente lançaram Triste República, falando da República Velha do Brasil. E esse quadrinho fala exatamente disso, né? O subtítulo, Dom João Carioca, a corte portuguesa chega ao Brasil. Foi um período que durou de 1808 até 1821. E aqui conta exatamente essa história, desde o bloqueio continental até a intimada de Napoleão a Dom João, que fez com que ele viesse para o Brasil. Aqui a gente tem um pouquinho da arte, aqui a gente tem uma ideia de como que era o Império Português, era grande na época, era um dos maiores impérios do mundo, com as colônias. E foi exatamente isso que aconteceu. O Dom João, ele não obedecendo à França, se colocou contra ela, porque ele também não podia se colocar contra a Inglaterra, porque a Inglaterra estava pressionando muito o Dom João. Então a solução que ele encontrou foi pegar toda a família real e as coisas dele assim, a corte, e fugir para uma colônia, que foi para o Brasil, foi escoltado pelos ingleses e chegando aqui no Brasil, ele começou a realmente dar mais infraestrutura para a colônia, né? Então a gente tem muitos comércios, arquitetura, tudo isso foi sendo criado por Dom João aqui para ir levar, porque antes era uma colônia, só que daí quando você tem uma família real morando numa colônia, você tem que aumentar o padrão. Então muitas coisas que a gente tem até hoje no Brasil, muitas obras de arte, posteriormente obras de arte e também músicas feitas, foram feitas por compositores,
artistas franceses, dinamarqueses, de qualquer outro lugar do mundo, assim, quando vieram, Dom João trouxe-os para o Brasil. E depois, com o fim do primeiro reinado assim, de Napoleão, Portugal, tipo, Dom João podia voltar para Portugal, só que ele não estava muito mais querendo. Então ele decide elevar o Brasil a reino. Então assim você cria o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que era um lugar que ele poderia governar tendo realmente a sede do reinado dele aqui no Brasil. E isso aumentou muito a infraestrutura do Brasil. O Brasil começou a se modernizar, tudo isso assim, receber comércio de diversos lugares do mundo, porque também em determinado ponto ele estava preso ao comércio inglês. Só que com a queda de Napoleão, você tem também uma abertura com outros lugares, porque Dom João não tinha mais o que temer. Ele falou assim, para que eu vou agora então precisar do apoio da Inglaterra, se o meu maior inimigo, que era a França, foi derrotado? Então você tem uma modernização gigantesca do Brasil, e esse quadrinho vale muito a pena. Ele conta todo o período que Dom João e a família real ficaram no Brasil até a sua volta em 1821, devido à Revolução Liberal do Porto. E posteriormente, né, em 1822, que a gente está comemorando 200 anos, comemorou-se 200 anos esse ano, a gente teve a nossa independência também derivada disso tudo, com Dom Pedro ficando na regência do trono. Esse quadrinho, igual eu falei, vale muito a pena. Ele é um quadrinho que, além de ser interessante, a narrativa dele é uma narrativa totalmente fiel aos fatos, né? Então, também ele chega a ser didático. Então, vale muito a pena. É uma maneira leve de você entender a história do Brasil, que é complexa. Obviamente você não consegue entender tudo só lendo esse quadrinho, mas é uma boa recomendação de como entender um pouco melhor a história do país que você vive.